Voltamos com a Amazônia Rural. E agora você conhece um veterinário que veio do Ceará e resolveu arriscar na produção de ovos de codorna em Porto Velho. No início, ele enfrentou algumas dificuldades, mas atualmente abastece restaurantes e comércios da capital. O ovo de codorna caiu no gosto popular. Hoje é possível ver este item no dia a dia dos rondonienses, comercializados em supermercados através de cartelas ou em conserva, sem contar com bares e restaurantes que servem como uma iguaria. Mas para que a popularidade do ovo de codorna pudesse chegar onde se encontra atualmente, muito trabalho precisou ser feito. Quem imaginava tanto sucesso ao iniciar essa produção? O veterinário Edevaldo Dorásio, formado desde 84 no Paraná, sabe muito bem disso. O pioneiro neste segmento foi contratado ainda recém-formado por uma granja em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, na época, eles eram o maior produtor de ovos de codorna do país. Então, lá que eu vi a criação, tudo começou lá. Então quando eu vim a Porto Velho, eu vim com essa ideia de montar uma produção de codorna aqui em Porto Velho, que até então não tinha. Edevaldo lembra dos desafios de iniciar a produção em Rondônia, local onde não havia costume de consumir este tipo de alimento. Começar do zero. O pessoal mal sabia o que era codorna, tá? O ovo quase vinha de fora, que ninguém produzia aqui. Por eu ter vivenciado a criação lá por 2 anos, lá em Fortaleza, eu acreditei nisso. E trouxe a ideia para cá, na época, sem recurso nenhum. Eu comecei a fazer as gaiolas de madeira, tudo bem artesanal. No início, eram apenas 50 a 100 codornas em produção, porém a demanda aumentou. Hoje, a capital rondoniense está entre as cidades que têm os maiores índices de consumo per capita de ovos de codorna do país. É muito consumo para Porto Velho, mas isso se deveu ao trabalho desde 20 anos, 25 anos atrás que a gente começou insistindo. Hoje a gente abastece todos os mercados, todos os restaurantes também. É um trabalho de persistência e acreditar. Aqui, cerca de 16 mil codornas produzem todos os dias entre 14 a 15 mil ovos. Multiplicando por 30, equivale a um mês, essa produção salta de 420 a 450 mil ovos. Cada uma é capaz de produzir durante um ano. Para que isso aconteça, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, uma boa infraestrutura física, em gaiolas bem montadas, as condições básicas necessárias para o conforto dela. As aves são hidratadas através do nípel, sistema muito utilizado para esse tipo de produção. Tem um poço semi-artesiano, tem uma caixa d'água central. Na saída da caixa d'água já tem um dosador de cloro, então todos os galpões têm uma caixa ou 2 caixas independentes. E dessas caixas a água vem numa tubulação, no sistema de cano, e tem um nípel onde as codornas ficam. Ele encosta o bicozinho aqui e a água sai. A ração difere de acordo com o objetivo do produtor, que pode utilizar a ração destinada ao crescimento ou à produção. Muda todos os níveis, principalmente os níveis de cálcio e fósforo. Aqui é diferente, ela necessita de cálcio para formar o ovo. Então ela tem em média 4% de cálcio nessa ração aqui. A ração de crescimento, inicial crescimento, é menos de 1% em média de cálcio só. Ao todo, Edevaldo distribui cerca de 600 quilos de ração diário. Devido à produção em grande escala, uma organização deve ser cumprida à risca. Nós temos o controle de consumo de ração, nós temos controle de produção de ovos, nós temos controle de mortalidade. É tudo monitorado isso aí. As codornas costumam botar ovos por volta de 4 horas da tarde e são recolhidos ao pôr do sol e no início da manhã, para que aí sim possam passar pelo processo de seleção. Neste setor, apenas 3 pessoas conseguem selecionar nas cartelas mais de 300 ovos todos os dias. Uma etapa que exige muita atenção. Só que aqui a gente tem o controle de ir para a cartela totalmente organizado, porque se a gente colocar
Eu fechei aqui. Se eu ver, na hora que eu for passar o rótulo, aí eu vou verificar ele de novo. Na hora que eu passar o rótulo aqui, eu vou verificar. Como é que eu verifico se o ovo tá bom? Eu viro a cartela. Se eu pegar a cartela de um dia, 2 dias que ela estiver aqui no estoque, se eu pegar a cartela automaticamente, colocar ela aqui, se eu não pegar ela e virar, se tiver um ovo grudadinho aqui, automaticamente ele estava o quê? Trincado. Então alguém colocou ovo trincado, não pode. Os que não foram embalados são encaminhados para o cozimento e se tornarem ovos em conserva. A sala de produção é completamente limpa e esterilizada, para que então os ovos possam ser colocados nas cestas e ficarem na panela por aproximadamente 15 minutos. Depois, os ovos são balançados para que a casca fique quebrada e facilite o descascamento. Um processo automatizado. Ovos descascados e prontos para uma nova seleção. Os ovos bons significa os ovos que a gente não vê a gema. Aí então é o ovo que vai para o pacote. Agora são colocados em uma solução. A cada 1 litro de água é adicionado 30 gramas de sal junto com 5 gramas de ácido cítrico, líquido que garante a qualidade do ovo para consumo no período de 3 dias após a embalagem aberta. Se você colocar esse pacote aqui dentro e ele não ficar amarelinho, significa que erramos na água. Se errar na água, ele não fica assim. Se o freezer der problema, vai estragar o ovo. Então tem todo um processo da gente organizar para ele chegar nesse ponto aqui. Então, quando chega no ponto da água, eu tenho que, quando a equipe termina, aí eu chego para verificar se tá. E no outro dia de manhã eu volto a ver como é que os ovos estão. Talvez você nunca tenha parado e percebido quantas etapas se passam para que o ovo de codorna possa estar em sua mesa. Pois é, tudo isso é necessário para que possam estar qualificados para serem comercializados e encontrados perto de você, e deixando o prato rondoniense ainda mais sofisticado. Essa é a produção de ovos de codorna, uma iguaria que ganha cada vez mais espaço no estado de Rondônia. E no próximo bloco, os sistemas de produção de soja será destaque no Amazônia Rural. Voltamos daqui a pouquinho.